Fala pessoal, muito bom dia a todos. Hoje é dia 24 de abril, sexta-feira, e vamos lá, né? Vamos lá tentar decifrar um pouquinho do raciocínio do mercado, mediante tudo que a gente tem visto, né? Das atualizações da guerra, a vontade aí né, a intenção de ser feito um acordo, pelo menos por parte do tio Trump. Na verdade, sim, todos querem, né? Só que ninguém quer sair mal do acordo. Todo mundo quer fazer o melhor acordo para si ou declarar que teve a vitória em relação à guerra, né? Acho que esses são os principais desafios. Vamos ver quem está por aí. Gerson Moscardo, muito bom dia, meu amigo. W. Balex, bom dia. Bom, hoje eu vou trazer aqui para vocês, né, como a gente tem feito aí nos últimos dias, uma pequena apresentação sobre o dia de ontem, e aí em seguida a gente começa olhando as cotações, como fechou na madrugada, né, os mercados que fecharam, como que a gente pode se preparar para o dia. Vou falar um pouquinho da guerra, balanços da Intel e também um pouquinho de Brasil, certo? Bom, a guerra entre Estados Unidos e Irã entra em um modo um pouquinho mais difícil, né? Onde o conflito aparenta poder agora se prolongar. O gatilho mais direto foi a percepção de esvaziamento do canal diplomático entre os países, né? Essa falta de pressão, esses discursos onde o Trump fala sobre que ele não tem pressa de conseguir um acordo e assim por diante, mostra um pouco de esvaziamento no canal diplomático, tá? Mohammad Ghalibaf, que é um grande líder lá dentro do Irã, teria deixado a mesa de negociações, o que reforça a ideia de perda de coordenação interna, né? Que é muito que o Trump tem falado. Eles não sabem com quem eles falam lá dentro, e por isso eu não vou pressionar eles com um prazo em específico para ter esse determinado acordo. A resposta iraniana veio negando qualquer divisão entre moderadores, né, e linha dura. Óbvio, eles não vão também declarar isso abertamente. Essa comunicação em momentos de tensão costuma indicar preparação para uma resistência prolongada, né, olhando o histórico de quando esse tipo de situação começa a acontecer, ele traz um prazo maior para que sejam feitas as negociações, tá? No campo operacional, relatos de ativação de sistemas de defesa aérea inteira foi o que aconteceu ontem, né? Ontem nós vimos aí no período da tarde alguns relatos dessas questões de defesa aérea do Irã, ou seja, resumindo, continuam alguns ataques. O Trump diz que as negociações continuam, mas que não há pressa para um acordo, e volta a mencionar a possibilidade de solução militar, como ele tem feito desde o começo, né? Não temos pressa, né? Agora que entrou nessa nova fase, e se tudo der errado, a gente vai lá e explode tudo. Não falou com essas palavras, mas é o que ele tem falado, de uma forma até diferente agora, mas continua falando isso. O ministro da Defesa de Israel afirmou que aguarda um sinal verde de Washington para ampliar a ofensiva, incluindo ataques à infraestrutura energética iraniana e até menção direta à eliminação da liderança do regime. Então, eles estão aí, tipo assim, se tudo der errado, você me dá um sinal verde, eu vou lá e mato os líderes, porque Israel tem uma grande capacidade de inteligência, né? Ainda mais quando se trata de questões do Oriente Médio, muito utilizado pelo próprio Estados Unidos, que foi quando eles conseguiram matar as lideranças por lá. Então, continua aí essa mesma questão. Em paralelo, os Estados Unidos reforça a presença militar com o envio de um terceiro porta-aviões para a região. E é exatamente esse aí o ponto que ele diverge um pouco, né, de quando a gente fala que os sinais são trocados. Então, ao mesmo tempo que o Trump afirma que está buscando, né, um acordo,
né? Não com essas palavras, né? Ele fala que foi pedido um acordo por conta do Irã, né? Pelo lado iraniano e tal. E aí ele, na outra ponta, vai lá e manda um terceiro porta-aviões, porque ele reforça aquela teoria. Se vocês não negociarem bonitinho aqui com a gente vai explodir vocês. Basicamente, é isso que faz o mercado ficar tão volátil, né? Sem um direcionamento claro em relação a qual lado tomar. Apesar de tudo isso, há um pequeno fio diplomático em aberto. Fontes indicam que as negociações seguem, mesmo com entraves relevantes, especialmente o bloqueio marítimo imposto pelos Estados Unidos, que Teherã trata como pré-condição para avançar. Isso mostra que não há, ao menos ainda, uma ruptura diplomática, apenas um impasse instável. E esse é o outro ponto, né? Então a gente falou do envio de porta-aviões, a gente está falando que Estados Unidos continua bloqueando o Estreito de Hormuz para embarcações que têm como destino o Irã. E aí essas atitudes, elas são atitudes hostis, né? Então como que você vai ter atitude hostil com quem você está querendo negociar? Esses pontos, eles divergem muito na direção de um acordo. Nesse cenário de conflito prolongado, existem 3 consequências claras. O Estreito de Hormuz deixa de ser um risco pontual e passa a ser uma variável estrutural, com impacto direto sobre a oferta global de energia, que é exatamente o motivo pelo qual os analistas acreditam que mesmo quando, e se, né? Se não, né? Vai acontecer. Quando esse embate, né, da guerra for feito um acordo, o petróleo não vai voltar a níveis anteriores. A segunda consequência é o petróleo se desloca de movimentos técnicos e passa a carregar prêmio geopolítico persistente. O que ele quer dizer aqui? Que o mercado ele não está olhando, quando a gente fala do petróleo, só para movimento técnico, ele está olhando para movimento geopolítico. E o item 3, os mercados entram definitivamente em modo headline driving, com nova volatilidade elevada e reação quase imediata a qualquer novo desenvolvimento. Então, quer dizer, o mercado não está mais operando a estrutura e a expectativa de alguma coisa, ele está operando uma notícia, breaking news, basicamente, entendeu? Então, esses são as principais consequências desse modo da guerra que nós entramos. Israel e Líbano, enquanto as negociações com o Irã seguem estagnadas, Trump anunciou uma prorrogação por 3 semanas do cessar-fogo entre Israel e o Líbano e disse que trabalhava para Beirute se proteger do Hezbollah, que é um outro problema, né? Essa questão de Israel e do Líbano aqui, e os Estados Unidos querendo proteger, né, ou querendo ajudar o Líbano a se proteger do Hezbollah. O presidente americano acrescentou que espera se reunir pessoalmente com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e com o presidente libanês, Joseph Aoun, em um futuro próximo em Washington. E aí, tiveram 2 headlines aqui que eu acabei não colocando, porque eu já tinha preparado o documento, mas elas aconteceram agora de manhã. Acho que a mais relevante foi a questão... Vou até ler aqui, para não falar besteira. Cadê? O ministro das Relações Exteriores do Irã é esperado em Islamabad na noite de sexta-feira. Então, esse é um grande avanço, né? Quando a gente fala das negociações. E como a gente comentou, o mercado está operando exatamente essas expectativas pontuais. E por isso que logo que saiu essa notícia, lá fora, por exemplo, o Nasdaq teve uma alta aí pontual. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O Zona Trader falou: dólar com viés de baixa não é uma certeza. Vamos chegar lá, Zona Trader. A gente vai chegar lá falar do dólar também. E aí, indo para os balanços, né? Ontem a gente teve o balanço de Intel, disparou 19,90%,
no After Hours em Nova York, após o balanço superar expectativas de receita e lucro ajustado, impulsionado pelo avanço na área de data centers e inteligência artificial, sinalizando o reposicionamento competitivo frente a rivais. Bom, essa parte de IA, a gente vê que várias empresas, até mesmo não é novo, né? Nos últimos balanços a gente já viu isso, empresas que não eram especificamente do setor de IA se posicionando para esse setor, e a Intel é só mais uma delas, né? Trouxe uma receita boa, trouxe uma expectativa, né? Que é o guidance também bom. Então, tudo isso somado fez essa porrada lá no balanço de Intel. E, por exemplo, hoje, deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa. Cadê a Intel? Cadê a Intel? Intel está subindo 27,55%, né? Ontem subiu 20, hoje já está subindo 27. Então, bem significativo, né? Bom, voltando aqui para o último item da nossa revisão de ontem, eu trouxe algumas notícias de Brasil, né? O governo sinalizou ontem à tarde que a Fazenda anunciaria uma isenção total e imediata de impostos federais sobre a gasolina, mas o que foi apresentado era bem diferente. Na prática, o governo enviou para o Congresso um projeto de lei complementar para permitir o uso de receitas extraordinárias do petróleo na redução de tributos sobre combustíveis como gasolina, etanol, diesel e biodiesel. Do ponto de vista técnico, a proposta também levanta dúvidas. Há uma avaliação no mercado de que a compensação pode ser incerta, dependendo da forma como a receita extraordinária será apurada, enquanto a renúncia tende a ser mais previsível. Vou resumir para vocês. O governo está tentando fazer alguma sinalização por causa do aumento do preço dos combustíveis. Ele falou uma coisa que não era o que refletia, mandou outra. Né? Ele falou uma coisa, mandou outra para o Congresso. E mesmo o que ele mandou do ponto de vista técnico pode não ser refletido em realidade, né? E assim, não fez preço, tá? Eu só trouxe porque é algo que mostra um direcionamento das decisões do governo e a gente tem que estar atento a isso quando a gente já está chegando relativamente próximo às eleições, né? Lógico, falta ainda mais alguns meses, mas a gente começa a notar o tipo de posicionamento que o governo vai adotar, beleza? O Ibov queimou mais 7 mil pontos nos últimos 6 pregões, foi para 191.378, depois de ter caído 0,78 e com mais um dia de volume baixo, 24,7 bi. Então, a gente está vendo aí Eu comentei um pouco disso, né? Ontem, com a vinda a chegada dos balanços por lá, a gente poderia ter uma diminuição do fluxo, né? A gente, na verdade, poderia ter, não. Estava havendo uma diminuição do fluxo e, obviamente, possivelmente, depois disso, a gente pode ver uma retomada de fluxo aqui em Brasil, mas depende de outros fatores também. E hoje, antes da abertura, vai ter o balanço da Uzi Minas, até talvez já tenha saído, depois a gente vai comentar. Certo? Agora sim, podemos ir para o panorama com as cotações e os mercados. Produção, se puder trocar aí para mim, eu agradeço. Perfeito. Bom, Ásia fechou mista, Xangai 0,33 de queda, Hang Seng 0,24 de alta, Nikkei 0,97 de alta, Kospi no 0 a 0, S&P australiano 0,08 de alta. Vamos dar uma olhadinha se teve, de alta não, de queda, desculpa. Vamos dar uma olhadinha se teve algum calendário econômico relevante. Só alguns dados do Japão, mas esses dados não são
relevantes para a nossa leitura aqui. Vamos ler aqui o que foi trazido referente à Ásia. Bolsas asiáticas fecham mistas, com guerra no radar. Inflação no Japão veio levemente mais forte. As bolsas asiáticas fecharam em queda. Com as ações de tecnologia perdendo fôlego e nova alta do petróleo em meio ao impasse de negociações de paz entre Estados Unidos e Irã. As negociações paralisadas mantiveram o petróleo acima de $100 por barril, alimentando preocupações com a inflação e diminuindo o apetite por ativos de risco. O anúncio de prorrogação do cessar-fogo entre Israel e Líbano recebeu apenas apoio limitado. No Japão, a inflação subiu 1,8% em março, em comparação com o mesmo período do ano anterior, ante 1,6% em fevereiro, ainda abaixo da meta de 2% do BOJ, que se reúne na próxima semana. E aí ele fala dos percentuais, nenhuma outra novidade referente ao cenário de Ásia. Na Europa, nós temos nesse momento o Eurostoxx 0,26 de alta, o índice inglês 0,23 de queda, o alemão 0,26 de alta, CAC 40 0,37 de queda, o IBEX 35 0,69 de queda e o índice italiano 0,39 de queda. Na Europa, nós tivemos na madrugada vendas no varejo anual da Inglaterra, que veio acima do esperado, que é positivo. Vendas no varejo mensal veio em linha, mas maior do que o anterior. Núcleo de vendas no varejo anual veio um pouquinho menor do que o esperado, né? Então, isso aqui seria um dado ruim, né? Netando aqui o outro. Por um lado, o cheio está positivo, por outro, o núcleo está negativo. Vendas no varejo mensal, 0,7% de alta. Espera aí, pessoal. Na Alemanha, expectativa de negócios, 83,3. Índice de clima de negócios, 84. Todos menores do que o esperado, então, dados ruins. No geral, a gente vê como o mercado está exatamente lá, né, estável, tudo muito misto, né? Nada que realmente traga algum direcionamento por conta do calendário econômico, tá? Futuro das ações americanas, a gente tem Microsoft 1,23 de alta, NVIDIA 0,53 de alta, todo o setor de semicondutores mais positivo, o setor de comunicação um pouco mais positivo também, Apple só que está caindo 0,33, né? Alguns outros setores do S&P estão um pouquinho mais negativos, né? Setor de finanças, setor de saúde. Então, eu diria que quando a gente olha para a Nasdaq, os setores estão positivos. Quando a gente olha para o S&P, os setores estão um pouco mais mistos, tá? Futuro das bolsas, Nasdaq nesse momento 1,27 de alta, S&P 0,57 de alta, Dow Jones 0,16 de alta, Russell 0,74 de alta, tá? E aí, falando do dólar, né, que o Zona Trader falou, dólar com viés de baixa, não é uma certeza. O dólar, ele realmente está com um viés de baixa, quando a gente olha dentro da cesta, né, o DX caindo 0,17 nesse momento, o dólar frente ao euro 0,25, frente ao iene 0,09, frente à libra 0,21, frente ao dólar canadense 0,13, frente ao franco, a coroa sueca 0,13 também, ao franco suíço praticamente no 0-0. Entre os emergentes também está com esse viés um pouco mais negativo, né? Só lira turca, a rupiah indiana e o yuan chinês que estão levemente positivos, mas tudo dentro de uma certa estabilidade, tá?
No Brasil, nesse momento, a gente tem o dólar 0,60 de queda e a bolsa 0,10 de alta, tá? Então, um viés realmente um pouco mais negativo para o dólar, o que é positivo, tá? Num cenário onde a gente tem um dólar mais negativo, corrobora com bolsas mais positivas, não sempre, mas é um cenário base interessante para a gente observar. E aí a gente tem os treasuries de 2 anos 0,10 de queda, o de 10 anos 0,30 de queda, o de 30 anos 0,33 de queda também. Então, corroborando com esse cenário mais positivo para a Bolsa. Petróleo 1,10 de queda, o WTI, o Brent 0,46 de queda, o ouro caindo 0,07 e o minério de ferro fechou positivo 0,19. Vamos dar uma lida aqui em relação ao petróleo. Petróleo opera misto em meio a impasse sobre negociações no Oriente Médio. Os contratos futuros do petróleo operam mistos nesta sexta-feira, após registrarem alta, com o Brent chegando a ser precificado em torno dos $107 por barril. Os mercados da commodity continuam afetados pelo impasse nas negociações pelo fim do conflito no Oriente Médio, enquanto o Estreito de Hormuz permanece fechado. Relatório do Goldman Sachs aponta que a produção de petróleo bruto no Golfo caiu cerca de 14,5 milhões de barris por dia, ou 57% em relação aos níveis pré-guerra. Segundo o banco, mesmo depois que a rota marítima seja reaberta, a recuperação completa pode levar mais tempo do que o esperado. Isso a gente já estava, na verdade, todos os analistas comentavam sobre isso e é uma questão já unânime, né? Todo mundo acredita que realmente vai demorar um pouquinho mais para ter essa... que o preço do barril não vai chegar exatamente aos patamares que estavam antes, tá? Criptoativos, Bitcoin subindo 0,63, Ethereum 0,10, Cardano 1,37, Solana 0,68, Tether caindo 0,01, né, praticamente 0,0, XRP 1,36. Aparentemente, o cenário se mostra mais positivo, lembrando que tudo pode mudar, basta uma headline, né, e o mercado pode dar uma explodida para cima ou para baixo, então tenhamos muito cuidado. Mas, a princípio, como a gente já vem comentando também, o mercado quer subir, ele quer que o acordo acabe logo, ele acredita que, de fato, a gente vai ter um acordo, seja ele qual for, bom ou ruim, num futuro próximo. Então, é nessa expectativa que a gente vê aí o mercado mais positivo no panorama de hoje, tá? Bom, o VIX nesse momento está caindo 3,16, corroborando também com esse cenário mais positivo para as bolsas. E para o calendário de hoje, a gente tem expectativas de inflação de Michigan de 5 anos, que vai ser às 11 horas da manhã. Tem a confiança do consumidor também de Michigan às 11 horas, expectativa de inflação do mês de abril às 11 horas. Então são dados aqui não tão relevantes, tá? Mas tem lá a sua importância. Vamos ver se traz alguma coisa. Eu não acredito que ele vai trazer algum impacto para o mercado, mas de qualquer maneira a gente tem que observar. Certo? Petróleo em baixa e dólar caindo menos 18. Acho que você digitou errado aí, né, Zona Trader? Não tá caindo 18 não, pelo amor de Deus. O Marcos Tachibana, fala Marcão, bom dia. Nasdaq chacoalhando, hein? Peguei pontinhos.
Aqui nessa região dos 27.300, aparentemente é uma região que está tendo bastante defesa, então, pela volatilidade, né? Entra, pega uns pontinhos, se voltar de novo, pega outros pontinhos, a gente gosta de atuar assim, né? Então, tá dando oportunidade. É que não dá, pessoal, pra gente. Não lembro quem foi que falou aqui outro dia, né? Que tá difícil de atuar. Realmente. Por quê? Porque você tem que ter essa flexibilidade. O mercado mudou, ele tá mais volátil. Tem oportunidade? Tem. Dá para você fazer com a mão gigante? Não. Então, assim, o que tá funcionando bastante em Nasdaq, né? A gente montar uma posição em uma determinada região bem pequenininho, porque a volatilidade é muito grande. E aí, quando ele trava nessa região e ele anda bem, então, se você tá pequenininho, você tá com um risco que mesmo pequeno, com uma quantidade de pontos maior, pequeno, ele não vai te machucar, e se ele andar, ele te dá o triplo, né? Então, a gente tem que ter essa matemática na cabeça para funcionar em momentos como esse. Beleza? Bom, agora é 9h28, vou falar aqui rapidamente do Diário do Trader para vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, para quem ainda não conhece o Diário do Trader, a gente tem o QR Code aí, convido todos a participarem durante 30 dias gratuitos, é só escanear o QR Code e fazer o seu cadastro. O que é o Diário do Trader? A plataforma de análise de performance, como eu comento aqui todos os dias, mas eventualmente tem pessoas novas aqui, a gente precisa comentar. Qual que é o grande objetivo do Diário do Trader, pessoal? Quando a gente está no mercado, a gente não consegue performar, muitas vezes porque a gente não entende aonde a gente está errando. Então, o grande objetivo no Diário do Trader é você conseguir identificar onde estão os pontos negativos do seu operacional. E aí, com esses pontos negativos mapeados, a gente passa para um plano de trade, e aí sim você consegue corrigir e fechar a torneirinha por onde esse resultado que você tem em alguns determinados momentos no mercado acabam sendo esvaziados em outros momentos, porque que você não consegue performar bem. Então, quando vocês se cadastrarem e entrarem no DT, o que você consegue lá? Conectar diretamente a sua conta B3, né, para quem opera direto na conta pessoal, e aí você não precisa importar nada manualmente, é só você, todos os dias vai receber os dados lá diretamente pela B3. Você consegue fazer um acompanhamento da sua performance completo, então eu vou explicar um pouquinho mais isso daqui a pouco. Você consegue criar análises personalizadas. O que seriam análises personalizadas? A estratégia que você utilizou, o sentimento que você teve por operação. E essas informações dentro do DT tem uma outra parte que é a análise personalizada, né? A visão de análise personalizada, onde você consegue correlacionar quando essas estratégias funcionam melhor, quando esses sentimentos acabam te atrapalhando, e isso tudo traz um padrão. Uma vez mapeado o padrão, você cria um plano para quebrar esses padrões ruins e aí sim começar a performar mais, cada vez mais dentro do mercado. Você recebe diariamente também o panorama, tá? No panorama, a gente tem saldo da semana, saldo do mês, o percentual de assertividade que você tem na semana e no mês, quanto você precisaria ter de assertividade na semana e no mês para conseguir performar no mercado, e a gente consegue sugerir, baseado no seu histórico operacional, se você deve ou não atuar naquela semana, se você deve ou não atuar naquele dia em específico. Se for para atuar, quais janelas você deveria atuar, quais você não deveria atuar. E isso tudo é o processo que a gente tem dentro do plano de trade do trader para que você feche a torneirinha por onde está escoando esse seu resultado positivo das janelas que você realmente performa positivamente, tá? Então, para os assinantes, vocês recebem esse panorama. Nós temos lá dentro painel de highlights que mostram as janelas que você performa melhor, as que você performa pior, né, que você não deveria atuar, a relação não, o risco retorno de suas operações.
as operações que você tem resultado mais positivo, você tem resultado mais negativo, para ver se a sua relação de risco-retorno é positiva ou negativa. Você tem o controle de assertividade e relação, onde, baseado na sua relação de risco-retorno, a gente consegue mostrar para você qual o percentual de assertividade que você precisa ter para performar dentro do mercado. E isso é muito importante, pessoal. Muito importante mesmo. É isso aqui que muitas vezes faz o trader acabar não conseguindo performar no mercado, porque ele não consegue fazer a matemática fechar no final do mês, tá? Análise de risco-retorno por janela operacional. A gente já falou da integração. Planos, o plano de trade que a gente cria, eu crio individualmente para cada um dos traders. Certo? Bom, acho que o nosso amigo Felipão já está por aí. Se tiver, pode dar um toque aí, Felipão. Mas convido a todos a participarem e se cadastrarem gratuitamente no Diário do Trader. Beleza? E aí, meu amigo, tudo certo? Eu não te ouço. Não sei se você está falando. Opa, agora sim. Bom dia, bom dia. Agora acho que você tá ouvindo. Agora eu tô. Tava com o microfone desligado aí não vai, né? E aí, qual que é a expectativa para o dia? Ah, cara, hoje é um dia triste, né? Hoje é sexta, amanhã não tem mais nada pra nós fazer. É verdade. Cara, o mercado fluxo tá totalmente zerado, pelo menos aqui no mini índice, né? Eu não tô Sim. vendo nada de agressão, times em trades parado, calendário também, não tô com uma expectativa nem para alta nem para baixa. Pode ser aí que seja um dia mais lento mesmo, viu? Essa é a minha expectativa, né? A minha expectativa não é a realidade. Mas eu vejo o mercado mais parado hoje. Nada que uma headline não possa mudar tudo isso, né? Nada que um tweet lá do nosso Tweet Trump não mude. do titio Trump. Pronto. Se ele postar bim, bim, Então tá bem, bem bom. lá, já era. É isso mesmo. Fernandão, e o diário para quem tá na conta real, ele já é gratuito? Tá Dentro da euro? incluído dentro da Euro? Sim, sim. Quem é trader patrocinado euro tem acesso gratuito ao Diário do Trader, pelo menos por enquanto. Entendi. E quem tá no simulador remunerado são 30 dias. São 30 dias gratuitos e aí, obviamente, tem os planos lá, né? Mas são 30 dias gratuitos. Legal, show de bola. Beleza? Beleza, meu amigo. Vamos começar os Tamo trabalhos aqui. junto. É isso aí. Ótima sexta-feira para você e para toda a nossa audiência aí. Forte abraço. Valeu, Fernando.